Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado dos meus amigos e companheiros de batalha, pastores Edson de Faria e Silvio Oliveira. Como é que estão os irmãos? Estão bem? Graças a Deus, estamos caminhando, né, pastor? Com certeza. Pastor Kenji, pastor Silvio, e agora com um novo assunto, né? Nesse bate-papo. Extremamente importante nesse bate-papo. Espero que você fique atento. Amém. Com certeza, pastor Kenji, pastor Edson. É muito bom estudarmos a palavra de Deus, mas esse tema é muito importante e você que nos acompanha, esteja conosco. Muito bem, estamos batendo um papo aqui sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, segundo, obviamente, a gente encontra nas Escrituras. E hoje nós vamos conversar sobre os dons do Espírito. São os dons do Espírito atuais? É uma pergunta. Por que essa pergunta? Porque há crentes que creem que não, que os dons maravilhosos de sinais, eles já cessaram. São chamados de cessacionistas. Então, isso ocorreu na origem da igreja e já no primeiro século, depois que o Espírito se estabeleceu e a igreja começou a se desenvolver, então aqueles dons, o dom de língua, profecia, de línguas, profecias, de cura, esses dons cessaram ali no primeiro século e hoje nós não precisaríamos ter esses dons na igreja. E há outros que são chamados de continuistas, que dizem que esses dons de línguas, profecias, curas, ainda são para os nossos dias. E agora? São atuais ou não são? Então vamos perguntar para o nosso professor, né, vice-diretor da nossa escola bíblica dominical, pastor Edson de Faria. Vamos jogar esse abacaxi no seu colo agora, pastor. A batata quente ficou comigo. Mas eu vou jogar daqui a pouquinho também. A minha vida, eu sou continuista, pastor. Eu entendo que os dons não terminaram. Uhum. E por que eu penso assim? Se meu Deus é um Deus que não muda, ele é naquele passado, é hoje e é no futuro, então não vejo como nós estamos, senão nós estaríamos limitando Deus. Uhum. Né? Deus está limitado à cura, por exemplo, lá no passado. Uhum. Hoje temos médicos, são uma medicina evoluída, então a gente pode receber a cura através da medicina. Né? Claro, podemos sim. Mas eu vejo o dom da cura ainda se manifestando hoje. Sem a medicina. Sobrenaturalmente, né, sem medicina, e mesmo de acordo com o poder de Deus, através da medicina. Uhum. Se o homem é curado através da medicina, é porque Deus também deu aquela sabedoria a ele. Uhum. Mas isso não impede de ele agir sobrenaturalmente. É soberano? É soberano. É a soberania dele. Uhum. Né? E isto vem bem de encontro, porque quantos milagres nós já temos ouvido e temos presenciado. Não é que a Igreja Batista Nova Vida é igreja de milagres. Uhum, né? Uhum. Não precisa de, mas a ação do Espírito Santo, ela age em qualquer igreja. Que seja fiel. Que seja fiel à sua palavra. Uhum. Né? Então, a minha base de estar nesse entendimento é que Deus não muda. Entendi. Se ele não muda, não tem como ele ficar dando os dons de línguas, por exemplo, no passado e hoje não. Uhum. Deus se revela, sim, através de todos os dons que ele... É ele que dá, é o Espírito Santo que dá os dons. Ele que é o soberano Senhor. Então, se ele é soberano, tá não bom. tem porquê.
Então vou jogar a batata quente nos Opa. braços do pastor Silvio, porque os cessacionistas, pastor Sim. Silvio, aqueles que dizem que esses dons maravilhosos de profecia, línguas, acabaram, ficou Sim. lá no primeiro século, eles têm esse texto aqui de 1 Coríntios 13, né, versículo 8 e seguintes, né, que ele se apega nesse texto. Ele diz assim, olha, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência ou conhecimento, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Sim. Como é que a gente responde a alguém, um crente mesmo, um irmão em Cristo, mesmo, chega assim, pastor Silvio, o pastor ainda não se posicionou se é continuista, se é cessacionista, Sim, sim. mas vamos imaginar que ele é o cessacionista e diz, olha, o texto está dizendo que vai acabar. Aí nós vemos, pastor, que é relativo ao tempo. Né? E quando seria esse tempo? É porque... O tempo da cessação. Exatamente. Então aí eu penso que não cessou ainda. Né? Sou também, vou dar meu ponto de vista, sou continuista também. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, mas eu vou ler só o primeiro, diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Tudo em todos. Então, a palavra dom do grego vem que é um presente. É um presente. Carisma. É charisma, que é um presente de Deus. Né? Assim como Deus falou para Abraão que achou graça aos olhos, né, de Abraão. Né? Então, Deus, ele nos dá essa bênção dos dons do Espírito Santo para nós, porque ele acha graça aos nossos olhos. Aos olhos dele. Aos olhos dele na nossa vida. Então ninguém dá um presente assim mal dado, né? Algo que e é também o fruto do Espírito. Aqui o dom é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é aquele que todo crente tem que ter. Né? Exatamente. O amor, né? A benignidade, a mansidão, né? Agora, Então, os dons do Espírito são aquelas capacitações dadas pelo Espírito de Deus para que o crente possa, através da sua instrumentalidade, edificar a igreja. Então, fruto é uma coisa. O fruto está lá em Gálatas 5, né? Inclusive, exatamente. O fruto, ele tem porque houve de uma semente. Foi plantada, essa semente cresceu, e deu seu fruto pelo Espírito. E o dom, eu vejo assim que ele é um presente de Deus para nós, para a igreja, mas não que Deus dá e depois ele tira. Entendeu? É como um pai fala assim, tá um presente para você, meu filho, só que chega um tempo ele fala assim, não, vou tirar esse presente que você não merece, você não é digno. Não, Deus, eu penso que Deus, na misericórdia dele, no amor dele, ele nos dá esse dom, né, os dons do Espírito Santo, para que nós possamos edificar a igreja, não é para nós mesmo. Muitas pessoas agora o texto diz que eles vão desaparecer. Quando é que eles vão desaparecer? Então, aí quando na vinda de Cristo, eu penso, né? Porque aí se fala do amor. O apóstolo Paulo escreve, 1 Coríntios 13. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. O mais importante é o amor. No dia que Jesus realmente vier e realmente demonstrar esse amor, né, que na sua palavra, na sua fidelidade, aí eu penso que sim, pode cessar mesmo, né, a atuação dos dons, porque aí já a igreja não vai estar mais aqui, né, então eu até imagino. Novo céu, nova terra. Nova terra. Então os dons não serão mais necessários, é isso mesmo, pastor? Porque nós estaremos já diante do Senhor dos dons, né? Certo. Então já estaremos diante dele. E é interessante o texto que o pastor Silvio colocou, e é uma confirmação do início desse versículo 8, né? O amor jamais acaba. Né? A esperança, né, vai acabar por quê? Porque nós já estamos lá. A fé vai também acabar por quê? Já estamos vendo, né? Não tem, dali para frente, né, já está concluído. Mas o amor vai continuar. É verdade. E dentro desse texto aqui do o amor jamais acaba, e que havendo profecias, pode ser que
de repente alguém pode usar isto para seu benefício próprio. Né? Então, isso é o que não deve acontecer. Né? Aí já é a questão da forma do uso. Né? Se recebemos um presente e estamos fazendo mau uso daquele presente, ele vai quebrar. Sim, né? Então, sim. pode ser que a gente... Bom, o pastor Silvio já citou, pastor, que é um presente. Graça, e graça é um presente que imerecido, né? Todo mundo... Tem gente que tem todos os dons, pastor? Não, mas pelo menos um. Pelo menos um dom. Eu já sou vou mais além. Pelo menos 2. Né? 2? Porque um é o dom da salvação. Ah, tá. E esse nós já temos, né? Mas o Espírito Santo pode, sem dúvida nenhuma, acrescentar um outro dom, que alguém pode não saber. Né? Eu, por exemplo, citando um exemplo pessoal, eu talvez não seja um bom evangelista. Né? Mas, claro que na pregação, pessoas podem, o Espírito Santo que vai atuar, não sou eu que eu estou falando. Né? Que seria o dom do ensino também? Mas eu gosto muito, muito de estar ensinando. Né? Isso eu não perco a calma com ninguém. Pode perguntar N vezes a mesma coisa, que eu não tenho professor que já fica meio, já não falei isso. Né? Comigo já é diferente. Eu gosto de estar ensinando. Para mim é um prazer. Né? Então eu vejo nisto, inclusive o teste dos dons deu, que eu sou um pastor mestre, né? Mas eu gosto muito de estar falando, ensinando mesmo, né? Tá vendo? Então isso para mim quando eu sou chamado para fazer isso, eu digo que é mais um galardão que eu recebo em vida. Muito bem. Estar falando. Muito bem. Pastor Silvio deve ter o dom do evangelista, né? Que nós encontramos em Efésios capítulo 4, versículo 11. Sim. Pastor, é interessante, o pastor falou que tem mais de um. Muitas vezes nós nem sabemos os dons, né, que nós temos. É aquilo que o pastor Kenji disse, que nós vamos aprender na prática. Nós vamos ter trabalhando no discernimento. Porque muitas vezes nós queremos na igreja, através do dom do Espírito Santo, querer fazer algo que não é da nossa área. Porque nós vemos no outro, né? Nós vemos no outro e falamos, poxa, eu acho legal o que você faz. Só que muitas vezes não é aquilo que Deus quer que nós façamos. Né? Não que nós não sejamos capacitados, mas eu creio que, assim como eu acabei de ler, que Deus dá diferentes dons, né, assim, para as pessoas. Para falar a verdade, pastor, eu nem imaginava que eu tinha esse dom de evangelizar. Na verdade, eu gostaria de ter o dom, assim, né, por isso que eu fui para o seminário, para estudar a palavra de Deus, para ensinar a palavra corretamente. Porque, até seguindo a própria palavra, né, diz que vai surgir muitos falsos profetas, porque a palavra profeta não é de adivinhar, é de proferir palavras de Deus. Porta-voz de Deus. É um porta-voz de Deus, que ele vai proferir palavras de Deus, do Senhor. Então, eu aprendi isso daí. Então, para não falar besteira, eu fui para o seminário, fui estudar, e o meu desejo é de saber ensinar bem a palavra de Deus, de uma forma assim. Mas eu já ouvi falar que o pastor Kenji, até na academia, ele vai com a Bíblia, faz exercício. Eu já ouvi alguém falar, pastor, que o pastor já, né, que ele é ninja, né? Não sei se é essa palavra, que ele é ninja na palavra, né? Então, se puder ir numa academia com a Bíblia, ele vai. Né? Eu não consigo fazer isso. Eu preciso manter meu foco, estudar. Até porque pelo meu histórico de vida, eu tive muita dificuldade na minha infância, eu tive problemas para estudar, eu tinha que trabalhar, né? E eu não conseguia conciliar as duas coisas. Né? E eu até penso que o Espírito Santo é isso. Ele não mistura, sabe, assim, você mantém um foco no seu dom e você faz aquilo. Bem colocado o pastor Edson sobre o dom da salvação, mas dentro do dom da salvação, que aí você vai ver qual é o seu dom, vai descobrir o seu dom. E é algo que eu penso, pastor, que nós temos que buscar. Sim, nós temos que buscar, trabalhando, porque o propósito do dom que é concedido pelo Espírito é a edificação da igreja. Sim. Né? Então não é para edificar a pessoa edificação própria, né? Entendi. Então é isso que a gente encontra nas vaidades de hoje, né? A pessoa que manifesta um desses dons carismáticos ou maravilhosos de sinais, já querem se envaidecer, né? Tal. Não, os dons foram concedidos para
exaltar, edificar a igreja e principalmente o Senhor da igreja. Exatamente. Eu tenho até que fazer uma colocação do que o pastor Kenji está dizendo. Eu tenho que me aperfeiçoar, né? Eu tenho que buscar e aprender cada vez mais. Não para eu ser glorificado, mas sim para a glória do Senhor. Exato. Né? Porque quanto mais eu aprender, mais eu souber, mais chance de ensinar eu vou ter. E mais chance para glorificar a Deus através da sua vida, né? Exatamente. Pastor, assim, existe uma hierarquia nos dons, um dom que é maior do que o outro? O que o irmão acha? Não, eu não vejo isso. Porque hoje parece-me que nas igrejas ali, quem fala em línguas é o crente top, quem fala profecias também é crente top. Agora, quem não tem nenhum desses dois dons é de segunda categoria. Paulo deixou bem claro isso, né? Especialmente com relação aos dons de línguas, né? Uhum. Que ele preferia ouvir. Como é que você vai dizer, né? Amém? Se alguém está falando em línguas, né? E você não entende, não tem intérprete. Verdade. Né? Para você poder. É como se estivesse lá na Libras, né? O intérprete falando e não tivesse ninguém falando para que pudesse entender. Entendi. Né? Então, já isso vem demonstrar que não tem hierarquia. Ou pelo menos o valor do dom é aquele que mais edifica a igreja. Exatamente. Aquele que edifica a igreja. O dom de línguas é válido desde que haja interpretação. Para que haja uma edificação da igreja. Da igreja. Né? Uhum. Então, isto em qualquer outro tipo de dom. Né? Uhum. Se eu estiver usando um dom de ensino, por exemplo, para eu querer aparecer, então já estou praticamente negando aquilo. Já está. Né? Então tem está que fazer, se autogloriando. Exatamente, tem que com humildade, né, estar falando, né, e se alguém fala alguma coisa é para a glória do Senhor. Certo. Né? E o que dizer do dom da profecia hoje, pastor? Hoje de vez em quando aparecem algumas profetadas. São chamadas de revelações. Revelações, né? Eu vejo assim isso, pastor, porque nós estamos na fase já final, né? Do mundo, né? E muitos vão aparecer dizendo que, olha, a Bíblia diz para nós termos cuidado com os falsos mestres. Né? Sim. E alguns chegarão até dizendo profecias, exaltando, não, você vai se melhorar, você vai, né? Sim. Então eu vejo isso que a pessoa tem que ter muito cuidado. Sim. E através do Espírito Santo que vamos ter um dom também do discernimento para que a gente entenda se aquilo que está sendo falado é de Deus ou não. Amém. Então, eu quero dizer a você que nós estamos afirmando, nós três aqui estamos afirmando a nossa posição continuista. Nós entendemos que esses dons de maravilhas, sinais, são atuais hoje, né? Só que temos que ter discernimento espiritual, né? Que é algo extremamente importante e muitas vezes a gente até esquece disso. Sim. Né? Até esquece disso. De pedir a Deus. A Bíblia até diz que o dom que nós temos que procurar mais é este, do discernimento. Especialmente nessa época que nós estamos vivendo. De tantos erros que nós estamos... o pessoal parece que não tem filtro, né, pastor? Não parece tem, que aceita tudo, que vem, então, aceita. Exatamente. Talvez, não sei, pela ansiedade, talvez, de querer conhecer, ou saber, ou praticar até, tudo que vem vai pondo na aljava, né? Exatamente. E nem sempre esse é o que deve ser, tem que ter um filtro mesmo. O nosso povo parece que é um pouco ingênuo nessa parte. Eu creio que, de fato, existem esses dons, de sinais, né? Eles são necessários. Nós tivemos, há anos atrás, na Índia, né? E vimos e percebemos que ali é uma terra que precisa da ação de Deus. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus está agindo de uma maneira sobrenatural e que talvez o capítulo 29 de Atos esteja sendo escrito lá, né? Porque só com poder assim manifesto, assim visivelmente manifesto, para fazer aquele povo se converter daquele paganismo. E está existindo isso, né, pastor? Tá. Quantas revelações tem sonhos, né? Sonhos, tem acontecido, milagres, curas que estão ocorrendo ali,
que estão chacoalhando o coração daquele povo ali, e a gente ora para que realmente Cristo seja glorificado ali. Glorificado. Então, nós cremos, você que está nos acompanhando com carinho dessa audiência, nós cremos aqui, eu, pastor Edson, pastor Silvio, cremos na continuidade, né, na atualidade dos dons de sinais que nós encontramos nas Escrituras. A nossa única diferença, nosso único destaque aqui, na verdade, é que devemos ter o cuidado, a prudência, a sabedoria, o discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. A gente tem visto muita coisa escandalosa, né, no nosso meio, que está sendo atribuído ao Espírito de Deus, né? Exatamente. E a gente precisa tomar esse cuidado, né? Tomar muito cuidado. Tá certo, exatamente, com certeza. E o próprio Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Sim. Então é uma forma de discernirmos realmente o que é de Deus e o que não é. E isso é relativo ao tempo. Muitas vezes, por isso que nós não podemos julgar. Como o próprio Jesus diz em Mateus, vocês não julgueis, porque da mesma forma que nós julgamos, poderemos ser julgados. Então, o que vai fazer com que nós possamos entender realmente o que é o dom do Espírito vai ser nós aguardarmos e o fruto. Então, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, é aí que está. Quando Jesus diz não julgueis, é para nós não condenarmos. Mas o julgamento nós temos que fazer. Como é que nós vamos saber quem é o falso profeta? É como examinar, entendeu? É nesse sentido. Nesse sentido, nós vamos usando o juízo. Exatamente. Quando a gente usa o juízo, a gente está dizendo o seguinte: isso aqui é certo, isso aqui é errado. Entendeu? Exatamente. Então é nesse juízo. O não julgamento ali é no sentido de você não condenar, você vai para o inferno. Exatamente. Você vai pro inferno, né? Mas eu tenho que exercer o senso de juízo para entender quem é falso profeta, quem não é falso profeta, quem é falso mestre, quem não é. Então, às vezes, essa palavra vem, e foi até bom o pastor ter colocado, e às vezes impede as pessoas de lutarem contra o erro. Né? Exatamente. Então, o erro ali, não vou julgar, porque... Não, você tem que falar, você está falando uma mentira, é uma heresia que você está falando, né? Porque senão o mal se propaga na igreja. Exatamente. Né? Então o pessoal né? Não posso julgar, tá? Não, mas Jesus está dizendo, olha, cuidado com os cães. Jesus diz, cuidado com os cães. Como é que eu vou identificar o cão se eu não julgar? Entendeu? Então Jesus está lá falando, olha, esse aqui é um cão. Esse aqui é um falso mestre, esse aqui é um falso profeta, né? É verdade. Alguém diria para ele, não, o Jesus, o senhor está julgando. Não, né? Nós temos que exercer esse juízo, né? Só não podemos condenar. Inclusive a demonstração, né, pastor? A demonstração está dentro disso dentro também. Da demonstração, né? E é o sentido de continuidade, porque o próprio Jesus disse aos discípulos, no Evangelho de Lucas, aqui no 17:10, ele diz assim, também vocês, dizendo aos discípulos e para hoje nós, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Foi apenas o nosso dever. Só o dever. Então, é o sentido de que nós acharmos que já sabemos tudo, que merecemos uma medalhinha, nada disso. Você não fez mais nada que obrigação. Não fez mais nada que obrigação, exatamente. Pastor Edson, uma palavra final para o nosso querido ouvinte. Foi muito gostoso ver você conosco. Nossa expectativa é que esse assunto tenha florado no seu coração, na sua mente, tá? E causado interesse. Então nós estaremos num próximo programa também dando continuidade. Amém, né, amém. Obrigado, pastor. Esperamos que a mesma alegria que nós aqui conversando da palavra, você possa ter aí no seu coração acompanhando os nossos programas. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Se você quiser dar alguma contribuição, participação com sua pergunta, observação, por favor, mande para nós, mande para a Igreja Batista Nova Vida ou para a Vox TV Oficial e teremos o prazer de tentar responder a sua pergunta, né? De apreciar a sua observação e comentaremos, se for possível, no próximo programa. A nossa Igreja Batista Nova Vida está aqui em São Caetano do Sul. Você vai ter aí o nosso endereço e você é o nosso convidado especial para participar presencialmente dos nossos cultos. Esperamos que esse tema tenha realmente, como o pastor Edson falou, né, tenha realmente trazido a você esse interesse de buscar mais o conhecimento da pessoa do Espírito de Deus e no tema que nós conversamos hoje, o tema dos dons espirituais.
A gente respeita, obviamente, quem não pensa como a gente, né? Os cessacionistas que não creem, né? na atualidade dos dons, mas essa é a nossa posição. E considere você qual deve ser a posição que você deve adotar em relação a esse ponto doutrinário da doutrina do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor o permitir. Até lá. Amém. Até mais. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.